Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos na Seara de Francisco. Estou muito feliz por essa oportunidade, a minha primeira palestra, de ser com vocês. E o tema escolhido vai trazer muito para nós, digo para nós, porque o tema também é para o palestrante, para cutucar o palestrante, para ele estudar, para ele pensar, porque o Evangelho de Jesus são lições tão antigas e tão atuais, e é importante a gente ler novamente, pensar, tentar colocar o Evangelho na nossa vida. Então, o tema de hoje já passou. Não. O tema de hoje funciona. O tema de hoje, então, é esse. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Mas isso aqui anda muito rápido, gente. Eu pensei que eu ia controlar. Tá indo. Volta. Aqui. Então, capítulo 19, a fé transporta montanhas. Nós vamos falar sobre isso também. E desse Evangelho, capítulo 19, no item 11, lá nas instruções dos Espíritos, tem esse título: Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Só as virtudes maravilhosas que nos ajudam a viver. Para nos ajudar a refletir durante a palestra, nós vamos ter algumas perguntas para a gente pensando. Para depois, quando chegar a vez de vocês fazerem alguns comentários, contarem algumas histórias para nós, perguntarem alguma coisa, ouvir a voz de vocês. O que é fé? Aqui. Qual a ligação entre fé, esperança e caridade? Qual dessas virtudes é a mais importante? Será que tem alguma mais importante que a outra? Por que a fé é mãe da esperança e da caridade? Bem, o dicionário, fui atrás do dicionário para ver qual o significado lá. Está funcionando, mas está... É aqui? Eu tenho que fazer aqui? Não, é lá. Está funcionando. Estou olhando para lá para mudar a imagem lá. Não, eu não sei onde é que bota a caneta. E isso tudo está sendo gravado. Depois tem que apagar. Então, significados no dicionário. Fé: confiança absoluta em alguém ou em algo. Fé no sentido geral. É acreditar em alguém ou em qualquer coisa assim. Crença na existência de alguma coisa. Pode ser uma fé em Deus, uma fé na vida, ou no universo. Crença em algo abstrato que, para a pessoa que acredita, se torna verdade. Como se fosse só na mente dela, né? Ela acredita, os outros
não precisam ver, porque é abstrata, fé abstrata. Fé no contexto religioso significa fidelidade, lealdade, comunhão com Deus, que envolve confiança. Comunhão é uma união com Deus, que envolve confiança. Então, fé, podemos dizer então assim, que ter fé significa crer firmemente em algo ou em alguém, também e principalmente envolve confiança. No livro Pensamento e Vida, no capítulo 6, o Espírito Emmanuel nos fala essa passagem, que fé é uma força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da vida. Então, fé é uma força que nasce com a alma. Então, a fé, ela já está implantada em nós por Deus. Está lá dentro. É uma força instintiva. Ela é inata. Já nascemos com ela. Já está conosco há muito tempo. Há muitos séculos, há muitos anos, há muitos séculos, já que essa aqui não é a nossa primeira experiência na Terra. Então, a gente já tem bem essa noção de fé há muito tempo, essa sensação. É uma força que palpita em todos os seres do universo. Essa força revela-se em tudo o que existe. Na natureza, por exemplo, a árvore que ela é podada, ela se refaz e nos fornece fruto novamente. É a fé, a confiança na natureza, um processo natural. A fé também, na fé no sentido de acreditar, está em nossos atos, nos atos até instintivos. Quando nos alimentamos, por exemplo, nós acreditamos que todos os nossos órgãos irão fazer a digestão. É uma crença em algo, né? Uma certeza que a gente tem. Nada é possível realizar sem atitudes positivas de confiança, sem essa confiança, desde as pequenas coisas como as maiores. O homem não realiza nada se não confiar, se não acreditar naquilo que faz e de que é capaz de fazer. Agora vamos na fé, que é que nós queremos falar. Fé é confiança em Deus. Se confiarmos em Deus e realizarmos o bem, nós conseguimos vencer todas as nossas dificuldades. A confiança em Deus nos ajuda sempre. É a isso que se refere essa passagem do Evangelho. O poder da fé. Lá nas instruções dos Espíritos, não é o Evangelho. Ok. Evangelho segundo Mateus. Não está aqui o Evangelho. Está aqui. O poder da fé. Quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele
ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tende piedade de meu filho que está lunático. Sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o a seus discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando deverei ficar convosco? Trazei-me até aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que ele saísse da criança e foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que nós mesmos não podemos tirar esse demônio? Jesus lhes respondeu: Eu vos digo em verdade que se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: Transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. O Evangelho de Mateus, que é desse capítulo, a fé transporta montanhas. A linguagem de Jesus era simbólica, através de parábola, através de uma linguagem que o povo, de acordo com o grau de entendimento do povo daquela época. Então, tinha que colocar coisas que fossem mais concretas, comparações mais concretas, para o povo entender. Então, quando ele se refere às montanhas, ele se refere às nossas dificuldades, às nossas resistências na vida, a nossa má vontade, os nossos problemas, como a gente chama, aquilo que a gente não sabe como vai resolver. Essas são as montanhas. A fé, ele compara com um grão de mostarda. Um grão de mostarda é um grão bem pequenininho. Então, ele fala para os discípulos, já que ele já ensinava, os discípulos andavam com ele, junto com o povo, viam os milagres que Jesus realizava. Jesus estava ensinando eles a realizarem também, pela fé. E eles não conseguiram curar aquele menino, que no Evangelho fala muito em milagres, em curar principalmente os doentes. Então Jesus curou, como eles falavam, tirou o demônio, mas era a linguagem da época. Então ele se referia aos apóstolos, que o que faltou para eles conseguirem ajudar essa criança? Faltou a fé, principalmente para os discípulos que estavam ali vivenciando a fé junto com Jesus. Então ele comparou a mostarda, se eles tivessem essa fé que fosse do tamanhinho de um grão de mostarda, eles conseguiriam até remover uma montanha de um lado para o outro. Difícil, né? É só ir na história aqui, que a gente não consegue remover montanha. Essa montanha daqui são as nossas dificuldades. Se a gente acredita em Deus, a gente tem fé, a gente consegue. Vou contar uma historinha bem infantil, uma parábola. Um rapaz pediu a Jesus um emprego e uma mulher que o amasse muito. No dia seguinte, ele abriu o jornal e tinha um anúncio de emprego. Ele foi, viu a fila muito grande e disse: eles são melhores do que eu, e foi embora. No caminho, um garoto lhe deu uma rosa. No ônibus, ele, chateado, jogou a rosa fora. E ao chegar em casa, ele vai e briga com Jesus. É assim que me tratas? É assim que me amas? Pedi tanto, não consegui nada, não tenho emprego, não tenho uma pessoa para ficar comigo. E foi dormir.
resmungando. Em sonho, Jesus lhe diz: o emprego era seu, mas você não confiou e desistiu antes mesmo de lutar. Aquela rosa fui eu que lhe dei, inspirei aquela criança a lhe dar. O amor de sua vida estava sentado ao seu lado, no ônibus. Em vez de você dar a rosa, a jogou fora. Então, gente, o que faltou a esse rapaz? O que faltou a esse rapaz? Alguém quer falar? Fé. Faltou fé. O que mais que faltou? Confiança, acreditar nele e prestar atenção nos sinais, porque Deus, Jesus, nos respondem às vezes de uma maneira que a gente não percebe, a gente não entende. Então a gente tem que prestar atenção. Quantas vezes, numa situação de desespero, sem saber o que vamos fazer, pedimos ajuda a Deus? Quantas? Todas, né? Se temos fé, se confiamos no Pai, a ajuda vem. Pode vir de várias formas, como através de uma ideia, como uma lâmpada que se acende em nossos pensamentos, ou como uma visita inesperada de uma pessoa amiga, trazendo alento, um bom conselho, um ombro amigo. Deus manda seus mensageiros. Me refiro a pessoas comuns, conhecidas ou não, que nos trazem um conforto, uma resposta. Pode ser através até de uma criança, como dessa nossa história ali, ou até de uma pessoa estranha. São os nossos sinais. E o tempo está correndo. O espírito protetor José, nas instruções dos espíritos, ele nos diz: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve ficar adormecida. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar pelo desenvolvimento de suas próprias filhas. Quem são as filhas? Apareceu lá no começo, bem o título. Quem são as filhas? Isso, a esperança e a caridade. Assim, apenas crer em Deus não basta. Essa fé que fica contemplativa ou fica parada dentro de nós, não é isso que Deus espera de nós. A fé tem que ser ativa. A fé necessita de obras. Que obras? Que obras? Praticar o quê? Praticar a fé, tá certo. Como é que a gente pratica a fé? Como é que a gente desenvolve a fé? Isso pode ser. Trabalho também é fé, né? Confia no teu trabalho. A fé a gente desenvolve de várias maneiras. Com uma comunhão com Deus, através da prece, com leituras edificantes, com otimismo, com Evangelho, lendo o Evangelho, que é uma leitura bem acessível, mas principalmente praticando a caridade. A caridade é uma das filhas da fé. A fé é mãe, então, da esperança e da caridade. Tem bastante coisa aqui, mas eu acho que seria para 1 hora. Minha pesquisa, pesquisei bastante. Então, vamos ver se eu consigo resumir em 5 minutos
o que é fé, esperança e caridade. As três, ele fala aqui, o Espírito José, mais adiante, que elas formam uma trindade inseparável. Elas formam um triângulo, assim, né? Um triângulo. Uma depende da outra, uma ajuda a outra, não existe uma sem a outra. Então, a fé gera, por exemplo, a esperança num dia melhor, em uma encarnação melhor, numa vida futura. Caridade. Caridade, o que é caridade? É qualquer ato que beneficia o próximo. A compaixão, a benevolência, a piedade. Vamos falar dessa benevolência e piedade. Vou pulando toda a palestra aqui. No Evangelho, no Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Caridade para nós, o que é? O que é caridade para nós? Isso, fazer o bem para alguém de alguma forma, né? Os espíritos, falando de como Jesus via a caridade. Benevolência para com todos, é o que ela disse, fazer o bem para todos, porque todos somos irmãos, sem distinção de raça, de credo religioso, de classe social. Fazer o bem, sempre. Indulgência para as imperfeições dos outros. Tão fácil julgar o outro, né? Então, a indulgência é tu ter paciência, ser caridoso, ser gentil com os erros dos outros. Não podemos julgar. E perdão das ofensas, que é o mais difícil. Eu acho que é o mais difícil. É fácil falar, né? Mas aqui dentro, assim, às vezes é difícil, né? Perdoar. Mas é o que Jesus espera de nós. Perdoar 70 vezes 7. Perdoar sempre. Porque aquele que nos ofendeu, que nos magoou, se nós deixarmos o nosso orgulho de lado, porque o orgulho é o que incomoda mais, se nós deixarmos o orgulho de lado, a gente fica em paz e deixa o irmão com o problema dele, porque aí passa a ser só dele. A gente perdoa e ele que vai ter que responder pelos atos dele, se ele fez alguma coisa assim muito errada, né, para nós. Não é nós que vamos corrigir, é ele que vai responder. A pergunta: qual dessas três virtudes é a mais importante? As três são importantes. O apóstolo Paulo, esse tem aqui. Aí começa o apóstolo Paulo. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não é ambiciosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, não fica parado assistindo à injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Aí no final da carta, é uma carta grande, ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, essas três virtudes. Porém,
A maior delas é a caridade. Claro, gente, não existe caridade sem a fé. A esperança também está dentro da caridade. Quando tu dá a esperança, mas numa palavra para alguém, né? Tu também é uma forma de caridade. Existe a caridade material, que é muito importante, porque nós vivemos no mundo material, precisamos de alimento. Mas Jesus nos fala que nós devemos, que não é tão importante o ato de dar a esmola quanto a maneira que tu dá a esmola ou tu ajuda alguém. Ajudar sem humilhar, deixando o outro bem, não se sentindo inferior, é uma forma de caridade. Esses personagens a gente ia conversar um pouquinho. Mas eu sugiro para vocês olharem o filme. Cada um tem um filme. E são muito, muito bons. Você já viu algum desses filmes? Já viu? Tem dos 3. Os 3 tem filme. Então, gente, para encerrar, muito obrigado pela paciência de vocês. E vamos fazer a oração, que eu diria que é a oração da caridade, mas o nome é oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja.